acho que essa é a conclusão final das coisas, tá? Sobre o K, eu consegui denunciar o K, tem muitas mais, não é só ele, né? Tem todo aquele pessoal que fez aquele ataque de pedofilia lá, então tem muita coisa para denunciar, porque agora eu estou entendendo o que é. O engraçado é que as pessoas, assim, elas meio que imaginam o que possa ser, mas elas não têm coragem mais de falar para as mulheres o que elas pensam. Vocês sabiam disso? Por causa das nossas conquistas feministas, né? Então as pessoas, elas não têm mais coragem de nos falar certas coisas que ainda estão acontecendo, mas elas vão parar de acontecer. Basta que nós mulheres não permitamos mais que isso aconteça, né? Essa coisa de estelionato afetivo, né, que seria, digamos, a nota de tudo isso, é o estelionato afetivo, ele não acontece por acaso. Por que tem esses homens fazendo estelionato afetivo? Porque, na verdade, é bem mais assim que isso, sabe? Tipo, não é que o cara esteja ali fingindo para uma mulher que ele ama ela, que ele gosta, para poder usufruir dos bens dela, né? Daí ele casa com ela, assim, de modo interesseiro, vai viver com ela, e lá ele usufrui os bens dela, tá? Esse é o clássico gigolô, né? Não é o caso do K. Eu acho que de uma grande parte hoje dos homens, tá? O caso do K, eu vou contar para vocês, assim, de um modo bem cru, bem duro. Duro para mim, principalmente. O caso dele é que ele é um prostituto, sacaram? O caso dele é que esse prostituto que ele é, na verdade é um michê. Sabe michê? Michê é o cara que ele é um prostituto de homens, tá? Então ele transa com homens por dinheiro. Aí os homens, né, como a gente sabe, eles contratam também mulheres prostitutas, né? E o que acontece? Os homens, eles têm muita prática disso. Eles sabem que isso existe, né? Eles sabem que eles podem, se eles têm dinheiro, eles podem querer transar lá com uma mulher. E eles não querem envolvimento emocional porque eles têm muito disso, né? Então, para eles é um comércio mesmo. Eles chegam, vão lá, oferecem, até tem casas de prostituição, né? Feminina. Vão lá, oferecem o dinheiro, a mulher cobra e é isso. É só isso, né? Tá. Quando o cara é gay, ele paga um prostituto, um michê. E a mesma coisa, né? Agora, ser um prostituto de mulheres, tá aí uma coisa muito complicada. Porque mulheres não pagam sexo. Mulher não paga sexo. Você sabe por que mulher não paga sexo? É porque ela é puritana. Ai, meu Deus, que coisa. Tá querendo sexo, não tá achando aí na redondeza. Por que não vai lá e paga um cara, um profissional? Paga, pô. Parece simples, né? Mas não é no caso das mulheres. Você sabe por quê? Porque para a mulher, a realização... Vamos falar só da realização sexual, tá? A realização sexual de uma mulher nunca acontece numa noite. Jamais. Jamais. Então não adianta ela pagar. Ela vai lá, contrata o cara, paga lá, seja pouco, seja muito, seja quanto for. Aquilo não a satisfaz. Por uma razão muito simples. Porque a mulher, ela só começa a realmente ter uma satisfação sexual com um homem. Não vou falar de amor, tá, gente? Não é de amor que eu tô falando. Ela só começa a ter essa satisfação no sexo diário com ele. É por isso. E por quê? Porque a mulher, ela tem que se amoldar a essa pessoa. Ela tem que ter essa intimidade. Ela tem que conhecer o ritmo dessa pessoa e a pessoa tem que conhecer o ritmo dela, porque, né, a mulher funciona assim. Então, não adianta para a mulher pagar um prostituto. Não adianta nem mesmo ela pagar um cara para ficar um mês com ela, transando com ela. Porque aí vai ser pior. Aí mesmo que vai ter todos outros envolvimentos. E na hora que for bom o sexo para uma mulher, aí é a hora que ela realmente está presa, aquele homem, ela não quer outro. Por isso a mulher não pode pagar por sexo. Vocês entendem? É essa a razão. Não é porque tem que estar apaixonada, porque é puritana, porque tem que estar casada. Não é nada disso, tá? Tô falando só de sexo.
E os caras, esses caras, eles sabem muito bem disso, né? Porque eles já deram com os burros na água muitas vezes, certo? Então, como eles sabem disso, eles viram estelionatários afetivos, entendeu? Eles enganam uma mulher de que eles querem alguma coisa com ela, assim como ela quer, né? Eles enganam. Então, tudo bem, as pessoas vão lá. Hoje em dia as pessoas transam logo que se conhecem, pessoalmente, conversam ali, a gente se conhece muito pela internet, conversa-se, na hora que marca o encontro, né? Ele está fazendo de conta ali que ele também está buscando alguma coisa. E depois ele faz de conta, então, que ele não encontrou aquela coisa. E é por isso que ele termina, que ele bloqueia, que ele some, que ele desaparece. Mas isso, é claro, ele vai tirar alguma coisa de você porque ele é um michê, ele é um prostituto. Então, alguma coisa ele vai tirar de você. Ele vai dizer, por exemplo, para você, como o K disse para mim, que, bom, ele queria fazer fotografias no livro. Ai, que lindo, né? Ele é modelo e tal, me mostrou lá os portfólios dele lá. E eu não podendo pagar as fotos, mesmo assim ele queria fazer, de graça. Olha que lindo, cara. Ai, que emoção. Aí eu falei, não, mas isso aí é caro, um trabalho caro, né? Quando eu puder, eu contrato você para fazer a personagem do meu livro, né? Ele falou, não, que ele fazia questão. E tá bom. Eu falei, bom, então ótimo, né? Quando eu puder, então eu te pago. Marcamos uma sessão na praia, à tarde. Ele viria com o irmão dele, ele tinha que ir para Matinhos. Então ele viria, né, no sábado, à tarde, com o irmão dele, faria as fotos comigo na praia e depois ele ia para Matinhos com o irmão dele. Ficou combinado assim, tá? Mas, ele me ligou de madrugada, naquele mesmo dia, era umas 11, meia-noite mais ou menos, e ali ele começou a desenvolver um papo erótico, querendo me fazer acreditar que ele estava morrendo de tesão por mim, que ele estava afim de mim, que ele queria me conhecer, que ele queria ficar comigo, entende? Nós nos conhecemos no DAT, que é um site de namoro, não é site de transa, tá? É um site de namoro, do Facebook. Eu já estava lá por ser do Facebook. Eu imaginei que o Facebook tinha responsabilidade, sabe? E não tem nenhuma, porque só tem bandido lá, já vou avisando pra vocês. Só tem prostituto lá no DAT. Ou então, talvez serial killer, não sei. Aí, ele, né, naquele papo todo, logicamente ele me deixou muito afim dele, porque eu já estava afim dele. Mas mesmo assim eu ia ficar na minha. Na praia, lá quando ele viesse fazer as fotos, eu ia ficar na minha. Eu não ia chegar por ele, eu tô afim de você, vamos pra minha casa, eu não ia fazer isso, gente. Não ia mesmo, tá? Mas ele desenvolveu aquela conversa porque ele também já tem experiência, ele é um homem velho, ele tem 55 anos. Aí eu já vou entrar nessa parte da idade dele. Agora ele tá com 56, ele tinha 55. Aí ele começou com esse papo, né? Me deixou muito afim dele. Aí eu falei, bobamente eu falei que eu queria que ele viesse amanhã, que eu gostaria, né? E ele então falou que ele também gostaria, mas que ele tinha que trabalhar, que ele estava sem carro, o carro dele estava quebrado. Eu falei, poxa, que pena, né? Ele falou, não, então eu vou sábado mesmo com meu irmão, sabe? Eu falei, pô, mas comprou a passagem, é barata, é Curitiba, Pontal. Ele falou que ele realmente não podia gastar, que ele tinha trabalho, não sei o quê. E eu, traga teu computador, você trabalha aqui, porque ele falou que ele estava trabalhando assim. Mas ele realmente não podia. Daí eu falei, puta merda, né? Aí eu falei pra ele, então, que eu pagava a passagem dele. Ou que eu emprestava, alguma coisa assim. Eu pago a tua passagem, vem. O seu problema é esse, porque depois vai para Matinhos mesmo. É só a passagem de ida, então, né? Isso era uma terça-feira, terça. Então ele viria na quarta. E ficaria até sábado, sábado ou sexta, ele iria para Matinhos, né? Pegava um ônibus e ia lá. Bom, aconteceu isso, gente. Eu mandei um Pix para ele. Eu mandei, na verdade, R$100 para ele, que dava ida e volta. Eu fui generosa, porque eu não precisava fazer isso, né? E ele veio, só que ele veio de carro, sacou? Ele veio com um carro que ele falou que era um BlaBlaCar. Depois eu conversei com esse motorista, porque eu peguei o telefone do motorista, esse motorista falou que pegou ele lá em Paranaguá, saca? E que ele falou pro motorista que ele estava vindo da Ilha do Mel, que ele era casado, que ele tinha família. Falou isso pro motorista. E que aqui ele vinha fazer umas fotos.
Pois é. Então ele veio. Eu não sabia disso. Isso eu conversei bem depois com o motorista. Pra mim, ele estava vindo de Curitiba, ele era solteiro, né? Não tinha ninguém na vida dele. Olha, eu não vou mais relatar os detalhes, porque isso aí vai pro livro mesmo, mas eu vou contar, assim, o que né, aconteceu de importante, então. Então ele veio, na verdade, assim, o K, eu entendi, o K, ele era um michê, porque ele é gay, o K, tá? Ele é gay. Ele era um michê, mas ele está ficando velho, então ele teve que mudar enfim, a clientela, digamos assim. Ele teve que mudar para mulheres, tá? Porque mulheres, justamente, se ele também é estelionatário de outras coisas, né? Então para ele é fácil aplicar essa coisa do estelionato. Porque ele sabe que então as mulheres são românticas, as mulheres ficam afim dos homens, não importa que eles sejam todo tanquinho, todo não sei o que, jovem e que deem não sei quantas por noite, né? Mulher não é assim mesmo, como eu tô falando para vocês. E aí ele podia realmente ter uma clientela feminina aplicando junto ao estelionato afetivo, entende? Então ele não vinha nunca pensando em se relacionar com uma mulher, nunca, jamais. Era só mesmo dar aquela transada, fazer a mulher gostar dele, porque ele se esforça nisso, para ele continuar explorando. Porque aí não é só uma noite, né? Porque a mulher realmente não vai querer só uma noite, então ela vai querer várias. Então ele pode continuar explorando uma cliente só. Isso dá a ele uma certa tranquilidade, porque ele não precisa mais, como ele fazia com os homens, ser aquele amante funcional, assim, de fazer tudo que o cara quer. Ao contrário, ali com mulher, ele pode, inclusive, ele fazer o que ele quer, né? Ou não fazer, a mulher aceita isso. Com a ex dele, agora eu já sei que não é uma ex mesmo, né? Era uma... Ele de amiga, mas pra ela ele era o namorado dela, vocês entendem? Ele não fazia mais sexo com ela, fez 2 vezes só, não fazia mais. Porque, eu não sei exatamente por quê, porque realmente ele não gosta de mulher. Ele não precisa, ele tem um cara que vai fazer o sexo que ele gosta lá com esse cara, ou sei lá como é que é o negócio. E ela aceitou e ao mesmo tempo ela continuava pagando conta dele. Então veja só como é melhor ser um pseudo-gigolô, né? Porque isso é ser pseudo-gigolô. Uma vez que ele... Não é que ele estava em leilão, como eu tô sempre dizendo que ele estava em leilão. Ele não estava em leilão, porque a pessoa que compra, ele não leva. O leilão a pessoa leva, né? A obra, né? Tem um quadro lá em leilão, você comprou o quadro, você levou. Você paga mais caro que os outros, mas você leva. Mas no caso do carro, você não leva. Ele está sempre se prostituindo para a mesma pessoa. Então agora, por exemplo, ele viu que ele não podia tirar nada de mim, que eu não podia mais ficar pagando ele. E foi isso que ele entendeu, né? Que assim, só aquela... Quando eu pudesse, talvez, eu fosse pagar uma passagem para ele, pagar um almoço, era o máximo que eu podia fazer. Mas eu logo nem ia querer fazer, né, gente? Porque eu ia querer que a coisa fosse de igual para igual, é óbvio, né? Então ele resolveu romper, assim, da forma mais sádica possível, porque ele tem todos os problemas dele. Ele é sádico mesmo, ele é cruel, ele é narcisista, ele é psicopata, ele tem todos os outros problemas, tá? E eu peguei essa parte, né? E aí ele finalmente encontrou então uma pessoa com que é a cliente mais fixa dele, viu? Você que me processou junto com ele, você é apenas a cliente fixa, mais fixa dele, é só isso, tá? Ela patrocina ele, já basicamente ela patrocina, e cada vez que ela quer sexo, acho que é verdade, admita aí que acha que é verdade, você tem que pagar outra vez, né? Alguma coisa tem que pagar. Seja porque ele está não sei onde, você tem que pagar a viagem dele. Porque ele quer ir para não sei onde, você tem que pagar para... Tipo, quer ir para uma praia, você tem que pagar tudo. Hotel, é bom, né? Sei lá, se você precisa, tem que pagar hotel, tem que pagar restaurante bom, tem que pagar tudo. E daí ele fica com você, ele transa com você. É por isso, meu amor. Você é apenas a cliente mais fixa dele nesse momento. Se ele achar uma outra com mais dinheiro, ele vai ter uma cliente mais fixa que vai ser outra. Mas ele sempre vai continuar se prostituindo porque ele se sente só. Ele não quer ter uma mulher realmente na vida dele para ter um relacionamento mesmo. Tudo realmente é um fingimento. Ele gosta desse fingimento, porque ele já tem bastante experiência da vida. Olha, gente, lá no inferninho, aqueles caras, acho que a maioria ali, a maioria não digo, mas muitos ali, tá, eram isso também. Eles eram prostitutas. Nós estamos com um problema muito grave no nosso mundo atual, porque tem o feminismo, tem a misoginia,
tem o machismo e tem esses aproveitadores todos, esses exploradores, né, de ambos os sexos, exploradores de ambos os sexos, porque o Brasil é um país que as pessoas não podem ter uma formação, um estudo, empregos, né, trabalhos. Acho que a posição que as mulheres tomaram de gerir sua própria vida hoje, de algum modo, né, de saber o que querem, fazer o que querem, isso magoa a sociedade como um todo. E ao mesmo tempo a sociedade como um todo não tem coragem mais de chegar para essa mulher, eu por exemplo, e dizer: olha aqui, minha filha, esse cara apenas queria um dinheirinho naquele dia, naquele momento, ele queria só isso, não era você que ele queria. É muito duro a gente saber disso, ouvir isso e chegar à conclusão dessa. Então, o que eu posso falar é o seguinte: eu estou processando o K, eu estou denunciando o K, por enquanto ele que está me processando, ele conseguiu virar essa chave, né? Eu estou denunciando, eu vou denunciar em vários canais, vou denunciar a Meta por permitir tudo isso que aconteceu comigo, tá? Que aconteceu com outras pessoas, que está acontecendo, fora os outros golpes todos em jovens, adolescentes, crianças, pornografia infantil, tudo isso tem que ser regulamentado, essas redes, tá? Elas têm que ser reguladas. E realmente nós, mulheres, não podemos mais confiar num homem assim, só de conversa. Porque o K, por exemplo, conversava de forma super legal comigo, né? Não é mais assim. Você tem que saber quem é a pessoa. Você tem que ter acesso a quem é essa pessoa. Então, esse cadastro que o Lula está falando que ele vai fazer, de predadores, de pedófilos, enfim, de tudo, tem que fazer mesmo. E muito mais, estelionatários afetivos tem que fazer também. Tá? É muito triste isso tudo que eu estou falando, eu sei. Mas basicamente a minha conclusão final mesmo só pode ser essa, porque se a pessoa nunca voltou para falar, não consegue falar, por quê? Porque justamente não consegue falar sobre isso, né? Essa é a profissão dela. Então é por isso que ele, mesmo estando agora com essa mulher que não é vítima, é uma cliente, então, né? Mais fixa dele, ele jamais vai assumir ela nas redes, porque ele está caçando outras. Como que ele vai caçar mulher sendo casando? Caçar para pagar? Porque ele caça homem também. Se ele encontrar cliente homem, claro que ele vai. Para ele é melhor. Comer uma torta de banana agora. Vem cá.